Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é para tentar responder uma dúvida. Qual que é a diferença entre emergência hipertensiva e urgência hipertensiva? Bom, a emergência hipertensiva ela vai ser caracterizada por uma elevação aguda e intensa da pressão arterial. Em geral, os parâmetros são de 180 por 110 milímetros de mercúrio. Juntamente com essa elevação e esses valores, a lesão de órgão-alvo. Há a necessidade da lesão de órgão-alvo, ou seja, essa elevação aguda e intensa da pressão arterial acabou prejudicando algum órgão do seu corpo. Bom, mas quais órgãos geralmente que estão envolvidos? O envolvimento pode ser praticamente de todos os órgãos, uma vez que a pressão e a perfusão sanguínea são responsáveis pela manutenção da irrigação de todos os órgãos do corpo humano. Mas tem alguns órgãos bem estabelecidos que causam um risco eminente de vida de modo mais agudo. Então, cérebro, rim, coração. Então você tem uma série de implicações, você tem uma série de manifestações. Por exemplo, o próprio infarto agudo, a dissecção aguda de aorta, né? A eclâmpsia, no caso das gestantes. Então você tem uma série de implicações. Bom, agora sabendo o que é e o que pode acometer, como que eu vou tratar? Então o tratamento ele pode ser feito, e a preferência é que seja feito pelo nitroprussiato de sódio. No entanto, pode ser utilizada a nitroglicerina, principalmente ali nos casos de infarto, porque você tem uma dilatação, ele atua dilatando as coronárias também, e pode ser utilizado o beta-bloqueador. Importante utilizar intravascular. Por quê? Como caracteriza-se por um risco de óbito, ou seja, se não tratado esse paciente corre o risco de óbito, é interessante estar se usando a droga diretamente na veia, tá bom? E outra questão é importante que os parâmetros, de modo geral, é você ter uma queda de 25% da pressão arterial na primeira hora. Tá? Esses são os parâmetros utilizados. E a diferenciação da urgência hipertensiva. Então, o que é a urgência hipertensiva? É quando a pressão diastólica está maior do que 120 milímetros de mercúrio. Aqui, no caso, uma dúvida é se o paciente pode ser liberado para casa. O paciente ele não pode ser liberado, por quê? Porque esses pacientes eles correm um sério risco de se transformar em uma emergência hipertensiva. Eles ainda não são, porque eles não têm lesão do órgão-alvo, porém, eles estão na eminência de se tornarem uma emergência hipertensiva e fazerem lesão de órgão-alvo. Aqui você pode utilizar algumas drogas, por exemplo, o captopril, o beta-bloqueador, a própria clonidina, que é interessante pelo seu efeito sedativo, né, ansiolítico, é interessante estar utilizando nessas condições. Então essa que é a diferença. Emergência tem lesão de órgão-alvo, urgência não tem lesão de órgão-alvo, caracteriza-se acima de 120 milímetros de mercúrio de diastólica.